Olá, turma, bom dia, uma ótima terça-feira a todos. Nós temos hoje o livro de reforço, tá? Que nós vamos praticar os números decimais, temos ciências e o livro de ética também, tá? Então, nós vamos dar início aqui com o livro de reforço, no qual vocês vão praticar o que nós já vimos na página 174, 175 e 176, tá? Nós vamos ver algumas coisas, tá? Aqui dos números decimais que nós vimos em orientação anterior, tá? Quando nós demos início a esse tema. Então, os números decimais, turma, eles são números expressos por vírgula, tá? E que possuem casas decimais. Então, vocês estão visualizando aí 1,5, 4,06, 8,709, tá? Então, as casas decimais são contadas a partir da vírgula, ok? Então, o número 12.451 possui 3 casas decimais, ou seja, 3 algarismos após a vírgula, tá? Então, essas casas decimais, vocês observem aí que são contadas após a vírgula. Vamos agora só fixar, ok, turma? Então, os números decimais, eles são números caracterizados pela presença da vírgula, tá? Então, nós temos aqui, ó, 0,54, 123,3, 12.356, tá? Então, todo número decimal, ele é formado de duas partes, tá? A parte inteira, que fica à esquerda da vírgula, tá? Nesse caso aqui. E a parte decimal, que fica à direita da vírgula, ok? Foi o que a gente viu anteriormente. Então, nós temos o número aqui, 12,567, tá? Então, nós temos a parte inteira e a parte decimal, certo? Vamos lembrar agora, turma, como é que a gente adiciona e subtrai os números decimais, tá? A gente viu algumas regrinhas antes, nós vamos recordar cada uma delas aqui agora. Então, tanto na adição quanto na subtração, a gente coloca-se a vírgula debaixo de vírgula, tá? Completa-se as casas decimais com os zeros, tá? E opera-se como se fossem os números inteiros, ok? Então, nós temos aqui primeiro, ó, 1,2 mais 4,33. Então, aqui, ó, 1,2, a gente completa a casa, né, com o zero, como vocês estão visualizando, 4,33. E nós somamos normalmente, tá? 3 mais 0, 3, 3 mais 2, 5, 4 mais 1, 5, ok? Então, nós temos o resultado aqui. Da mesma forma, vocês vão fazer com a subtração, tá? Então, nós temos 4 aqui na sentença, menos 2,13, ok? A gente arma o cálculo. Nós vamos ver aqui, né, que nós temos o 4, que é o número inteiro, vírgula 00, porque a gente vai completar essa casa decimal. Por quê? Porque nós temos 2,13, tá? Como vai ficar 2 espaços aqui, a gente completa essas casas com o zero, conforme a regra, tá? Então, armando esses números, nós vamos subtrair, tá? E nós vamos ter o resultado. Só lembrando, tanto na adição quanto subtração de números decimais, a gente vai colocar vírgula debaixo de vírgula na hora de armar o cálculo, completar as casas decimais com o zero, né? Quando tiver faltando nesse caso e nesse caso, e opera-se como se fossem números inteiros, tá? Normalmente, adiciona e subtrai, tá? Fazendo dessa forma, não tem como errar. Vamos só ver mais um cálculo aqui, tá? Então, nós temos aqui, ó, 13,90, 3,3, tá? Então, o que é que a gente fez aqui, ó? Primeiro, alinhamos as vírgulas, tá? Percebam aí o alinhamento das vírgulas nos números. Depois, a gente adiciona o zero, ok? Por quê? Porque vai sobrar um espaço aqui abaixo, né? Então, a gente vai adicionar o zero para completar essa casa decimal, ok? Na sequência, quando tudo tiver armadinho aqui, a gente vai calcular normalmente, tá? Então, nós temos 13,90 aqui, 3,30, né? Então, tem 13,90 mais 3,30. Então, 0 mais 0, 0.
3 mais 9, 12, vai 1. 3 mais 3, 6, com o que foi 7. E nós colocamos o 1, né? Descemos o 1 aqui porque não temos nenhum número para adicionar, né? Somar com ele, ok? Então, 13,90 mais 3,30 é igual a 17,20, ok? Então, turma, de acordo com tudo que a gente está recordando aqui, tá? Que a gente já viu esse conteúdo, então a gente está recordando novamente as regrinhas de como fazer os cálculos, né, da adição e subtração e o que é um número decimal, tá? Vocês vão realizar as atividades do livro de reforço da página 174, 175 e 176, tá? Então, vocês vão praticar o que vocês já viram, ok? Turma, agora peguem o livro de ciências de vocês, tá? Abram na página 73, nós vamos dar início aqui ao sistema cardiovascular, tá? Também chamado de sistema circulatório, ok? O sistema cardiovascular, turma, ele é composto pelo coração, tá? O sangue e os vasos sanguíneos, ok? Então, turma, o sistema cardiovascular como um todo, ele tem como função principal transportar os gases e substâncias por todo o corpo, ok? Como, por exemplo, oxigenar as células com o sangue arterial, assim como remover os gases desnecessários e o sangue pouco oxigenado pelo sangue venoso. Isso também se aplica ao caso da nutrição, ok? Então, após a digestão, eles vão parar a corrente sanguínea, para que por meio da mesma os nutrientes se disseminem por todo o corpo, ok? Então, é necessário entender, né, como funciona essa função principal, tá? Nesse caso, turma, o sistema circulatório ou cardiovascular, né, nós vimos que ele é formado pelo coração e vasos sanguíneos. Percebam aí o coração na ilustração, veias e artérias, tá? Ele é responsável pelo transporte de nutrientes e oxigênio para as diversas partes do organismo, né, do nosso corpo, ok? Vamos observar aqui novamente, tá? Identificando aqui o coração, tá? Nós temos aqui a veia, ok? Percorre toda a área do nosso corpo. Temos também as artérias, tá? Também que percorre todo o nosso corpo distribuindo esse sangue, ok? Então, turma, essa imagem anterior, ela mostra os vasos sanguíneos, tá? Nós aqui temos as artérias, tá? Que são paredes grossas e elásticas. Temos as artérias pulmonar, a aorta, que é uma das principais, se não a principal dela, e as arteríolas, ok? Então, temos uma imagem aqui representando bem ela. E as artérias são os vasos sanguíneos que levam o sangue do coração para os tecidos, ok? Então, visualizem bem aqui essa imagem que representa, né, toda a circulação das artérias, ok? Pelo corpo, fazendo essa distribuição do sangue, tá? Aqui nós temos os tubos, tá? Que são através dos quais o sangue ele circula. Então, nós temos a artéria, que foi o que a gente viu anteriormente. Temos as veias, tá? E nós temos os capilares, que são as ramificações que ajudam bastante tanto essas artérias como os veias, ok? Normalmente, turma, as imagens, quando elas são apresentadas para vocês, tá? Desse sistema circulatório, sistema cardiovascular, as artérias, elas vão ser representadas, né, em vermelho, ok? E as veias na cor azul, tá? Para que vocês possam identificar bem, ok? Aqui é o processo de circulação de cada uma delas, tá? E o sangue, turma, que percorre nesses vasos sanguíneos, como nós vimos anteriormente, ele tem uma composição, tá? Então, ele é composto pelas hemácias, que são os glóbulos vermelhos responsáveis pelo transporte de oxigênio
e gás carbônico para todo o nosso corpo. Temos os leucócitos, que são os glóbulos brancos, tá? Que ele tem a função de proteger o nosso corpo. Nós temos as plaquetas, que são as células responsáveis por fazer parar o sangue, né? Quando a gente sofre algum ferimento, ou seja, ele é responsável pela coagulação do sangue, tá? E todas essas células aqui que vocês estão vendo logo abaixo, né? Elas estão mergulhadas na parte líquida, tá? Que é essa partezinha líquida aqui, ok? Do sangue. E que nós chamamos ela de plasma, ok? Então, essa parte líquida, onde está as hemácias, os leucócitos e as plaquetas, nós chamamos de plasma, ok? Vamos só visualizar aqui mais uma vez, tá, turma? Nós temos aqui o vaso sanguíneo, por onde percorre o sangue, ok? Então, nós temos os glóbulos brancos, tá? Que são os leucócitos. Os glóbulos vermelhos, que são as hemácias. As plaquetas, que são responsáveis pela coagulação do sangue, tá? E essas células, elas estão mergulhadas no plasma, tá? Então, perceba aqui que todo esse líquidozinho aqui é o plasma, certo? Então, essas são as células de composição do sangue. É bom lembrar também, turma, que o livro de vocês também vai abordar o tipo sanguíneo, tá? Então, nós temos o A positivo, o B positivo, o AB positivo e o O positivo, tá? E nós também temos o tipo sanguíneo A negativo, B negativo, AB negativo e O negativo, ok? Então, esses são os nossos tipos sanguíneos, tá certo? Vamos entender aqui agora, turma, os tipos sanguíneos, né, que nós vimos no início, mas quem pode doar para quem, tá? Então, o A positivo, ele recebe do A positivo, A negativo, O positivo e O negativo, tá? E ele doa para o A positivo e o AB positivo, somente. O B positivo, ele recebe de B positivo e negativo, O positivo e negativo. E ele doa para o B positivo e o AB positivo, tá? O AB negativo, ele recebe do A e o B negativo, AB negativo e O negativo. E ele pode doar para o AB positivo e o AB negativo, tá? O A negativo, ele recebe do A e O negativo e pode doar para A positivo e negativo, AB positivo e negativo, tá? O B negativo, ele recebe do B e O negativo, mas pode doar para o B positivo e negativo e AB positivo e negativo, tá ok? O O positivo, ele recebe do O positivo e do O negativo também, tá? E ele pode doar para o A, o A e B positivo, AB positivo e O positivo, tá? O AB, positivo, ele pode receber do A positivo, A negativo, B positivo e negativo, AB positivo e negativo e O positivo e negativo, tá? E pode doar somente para o A positivo e o AB positivo, ok? O O, ele só recebe do O negativo, tá? Esse O negativo, ele só recebe do O negativo. E ele pode doar para todos os outros tipos de sangue, tá? Esse tipo de sangue, ele vai ser universal, ele é universal, tá? Ele pode doar para todos os outros tipos de sangue, ok? Ou seja, turma, ele pode doar, né, para todos os outros tipos de sangue, mas ele só pode receber dele mesmo, de um O negativo, tá? Então, turma, o que é que vocês vão fazer agora? Vocês vão realizar a leitura, tá? Iniciando da página 173, Sistema Cardiovascular como tema, tá? Vocês vão realizar toda a leitura, de acordo com essas informações aqui dadas, tá? Vocês vão realizar as atividades propostas desse livro, ok? Então, observem bastante, tá? O conceito, né, que for dado
nas páginas seguintes do livro de vocês, e com essas informações aqui, respondam as atividades, tá? Qualquer dúvida ainda, podem me enviar uma mensagem. Turma, peguei um livro de ética, tá? Que nós vamos dar início ao tema doadores na página 58, tá? Então, peguem um livro e abram na página 58, onde temos o tema doadores, tá? Vocês vão visualizar também um texto no qual vocês vão fazer a leitura. Então, o conceito de doação, turma, ela tem um significado muito profundo, tá? Ou seja, doar é o ato de dar, tá? De doar com amor, ok? Então, turma, a palavra doação, ela é muito significativa, tá? Do ponto de vista em que nós podemos doar qualquer coisa, tá? Essa doação, ela não se limita somente à doação de órgãos, à doação de sangue, tá? Ela abrange muitas outras coisas, como, por exemplo, a doação de alimentos, tá? De roupas, da própria atenção do ser humano a ser humano, tá? Então, essa doação, né? Esse significado que tem a palavra, ela é muito mais abrangente, tá? Que engloba muitas outras coisas, tá? A gente ouve muito falar na doação de órgãos, na doação de sangue, tá? Que também é fundamental e importante, mas também temos que lembrar também que a doação, ela vai muito além, ok? Nós podemos concluir, turma, aqui então, que essa palavra doação, né, que tem esse significado tão profundo, né, que além da doação de sangue, dos órgãos, né, de alimentos, roupas, remédios, calçado, atenção, carinho, tempo para as pessoas, essa palavra, ela tem que ser praticada diariamente, a atitude com que essa palavra ela tem esse significado, tá? Ou seja, não adianta a gente só discutir, só falar, a gente também tem que agir, ter atitude, tá? Ter esse exercício, né? Para envolver as outras pessoas, para conscientizar também as pessoas, tá? Então, os amigos doadores, eles são pessoas especiais, tá? Que se dedicam a ajudar, a fazer o bem comum, né? Então, essas pessoas, né, que são doadores, elas merecem todo o nosso respeito e toda a nossa admiração. E um detalhe, qualquer pessoa, tá? Pode ser um doador, ok? Seja um doador de sangue, seja um doador de roupa, seja um doador de alimentos, remédios, calçado, doadores de carinho, de atenção às pessoas. Então, qualquer um de nós podemos ser doadores, ok? Então, isso significa que a doação, ela é um ato de amor, ok? Depois que vocês fizerem a leitura, né, que vocês vão iniciar na página 58 e finalizar na página 59, a leitura do texto, na primeira questão diz o seguinte, tá? Você já doou um pouco de seu tempo para ajudar alguém? Escreva como foi, o que você sentiu realizando essa atitude cidadã, tá? Se você dedicou esse tempo a alguém, então vocês vão responder descrevendo aqui, tá? Na segunda, tem o seguinte, aprendemos que doar é um ato de amor. Faça uma lista do que podemos contribuir, né, doar, para aquelas pessoas que precisam. Então, vocês vão listar, né, o que pode ser doado, né? Eu citei várias coisas aqui, ok? Na terceira, vocês vão completar as frases, desembaralhando as letras e descobrindo, né, como ser doador de órgãos, tá? Então, tem uma frase assim: a única forma de um indivíduo se tornar um doador de órgão é ele mesmo autorizando a doação, tá? Ou, aí vocês vão desembaralhar as duas palavras e completar, ok? Na quarta, vocês vão ler a frase a seguir, tá? Tem uma frasezinha que diz: quanto mais a população se conscientizar da importância de se doar, de se tornar um doador,
menos será angustiante a fila de espera por um órgão, tá? Essa frase ela é bem forte. E de acordo com a frase, né, no Brasil a fila de espera ainda é grande. Pesquise o motivo pelo qual isso ainda acontece, tá? Infelizmente, turma, além da burocracia, da questão da doação de órgãos, ainda há muitas famílias que não permitem, tá? Que não autorizam essa doação, tá? A gente até compreende por a questão de familiar, a dor do momento, né? Mas que é importante que a pessoa tenha consciência de que ela doando esses órgãos, né? Quando essa pessoa tem a morte cerebral, ela está ajudando a manter outras vidas, tá? Uma outra burocracia também existente, turma, é que ainda é preciso se fazer as notificações no sistema de saúde, tá? Para doadores. E além de lidar com o envelhecimento da população, né, que muda esse perfil de doador, também uma forma negativa de várias famílias, né, que ainda não aceitam, que não permitem, né, como eu disse antes, nessa doação de seus falecidos, tá? Então é preciso que se tenha mais políticas voltadas à conscientização da doação, tá? É bom ressaltar também aqui, né, que uma pessoa quando tem morte cerebral, né, que a família permite, né, a doação dos seus órgãos, ela pode doar a pele, as córneas, a medula, os rins, o coração, o fígado, o pulmão. Então, você perceba aí que são várias vidas, né, que podem ser salvas com esses órgãos, tá? Então, na página 60, vocês também vão fazer a leitura de cada uma das questões e responder de acordo com o texto e com essas orientações aqui dadas, tá? Lembrando que a doação é um ato de amor, ok? Antes de finalizar, turma, vamos ver aqui quem pode doar sangue, tá? Então, serão as pessoas saudáveis, tá? Com nenhum histórico, né, de doença grave. Tem entre 16 com o consentimento do responsável a 69 anos, ou seja, entre 16 a 69 anos. Os 16 anos tem que ter a autorização dos pais, dos responsáveis, pesar acima de 50 quilos e apresentar um documento original com foto emitido por um órgão oficial e válido em todo o território nacional, tá? Então, essas pessoas que apresentarem esses requisitos básicos aqui, elas podem ser doadoras de sangue. Vocês podem sempre estar se perguntando quem é que pode doar órgãos, tá? Então, esse protocolo para a doação de órgãos, ele funciona da seguinte forma. Assim que é confirmada a morte encefálica, né, a morte cerebral, ou o óbito, né, a família ela é entrevistada para autorizar a doação desses órgãos, tá? Dessa pessoa. Então, quando isso ocorre, o hospital ele entra em contato, né, com a Central Estadual de Transplantes, tá? A central ela identifica imediatamente um receptor, né, do órgão doado e a partir daí é feita a logística, né, para a captação do órgão e preparação desse paciente para o transplante, tá? Então é dessa forma, ou seja, a pessoa que vai doar ou ela teve morte encefálica, veio a óbito, tá? Então essa pessoa ela pode fazer a doação mediante a autorização da família, tá? E quando essa doação de órgãos ela é feita em vida, tá? Parentes até de 4º grau, eles podem ser doadores, tá? Dependendo da compatibilidade com o paciente que precisa do transplante, ok? Então, em vida, a pessoa ela pode doar um rim, tá? Parte do fígado dela ou do pulmão, além da medula óssea também, que ela pode ser doada em vida, tá? Então, turma, é importante ressaltar aqui, tá? A importância que tem, tá? Essa doação dos órgãos, né? Os transplantes de órgãos. Então, é importante que se entenda também esse protocolo da doação, tá? Tanto quando há morte encefálica, né? A morte cerebral, óbito e até a doação em vida, ok?